aí, gente, a AVTech na área, episódio 9, parte 2. Vamos continuar que o negócio está bastante interessante. Gente, eu gostaria de saber de vocês essa questão agora de desafios. Quais são os maiores desafios da área de produto que vocês estão enfrentando e Bernard também está enfrentando? Bom, o pior, assim, é a questão da priorização de demandas. E eu até queria pedir ajuda do B, como que a gente pode levar dados, né, para justificar a priorização que você considera importante em uma demanda, em algum projeto. Para não ser só top-down? Isso. Até para dar aquela hackeada, né, no time, né? Sim, Dos sim. tomadores de decisão, né? Sim. Assim, eu gosto muito de ver o valor daquela entrega. E aí eu tento, de alguma forma, passar para as pessoas o motivo de eu estar priorizando. Só que existem outras priorizações que eu também tenho que levar em consideração. Então, nisso eu tenho um pouco de dificuldade. Aí eu queria saber como que você prioriza os projetos, assim, no dia a dia. Olha, o que me ajudou muito a falar sobre isso é entender que todo desenvolvimento de uma coisa do backlog é custo. Todo desenvolvimento é custo. Isso me ajuda muito a falar sobre esse tema. Porque é muito fácil você pegar uma coisa do backlog, mudar e colocar para alguém fazer. Agora entende o seguinte, toda vez que você lança alguma coisa é custo. Não é ganho. Lançar uma coisa não é ganho. Não mexe nenhum ponteiro. Só aumenta o custo. O que a gente faz? A gente então tem que garantir exatamente o que você falou. Tem que garantir que aquilo que a gente está colocando vai gerar algum valor. Porque se não garante que vai gerar valor, é custo. Então, toda vez que você não conseguir amarrar um valor a uma solução, você coloca numa prateleira de custo. Chega no final de 3 meses, apresenta para a tua liderança quantos itens que você não conseguiu mapear valor que é custo e quantos itens você conseguiu mapear valor que aí sim é resultado. Porque aí você está dando uma visibilidade do risco que a organização está tendo em relação ao quanto ela está realmente sendo orientada a resultados. E aí você começa a fazer um trabalho de mapear os porquês. Você está me dando essa tarefa. Tudo bem, top-down. Top-down não é uma coisa ruim, gente. Top-down é necessário, ele existe. Top-down é normal. O que a gente tem que fazer é entender e tentar atrelar mais informações ao top-down para poder reduzir o risco dele. E aí a gente vai tentar chegar nesse acordo. Às vezes, uma liderança ela pode querer assumir o risco. Fala, gente, eu entendi, nesse momento eu não tenho essa informação, eu estou disposto a assumir esse risco. Tudo bem? Tudo bem. É igual fazer um investimento. Às vezes eu acredito que eu quero assumir esse risco e está tudo bem. Agora, monitora depois. Para você virar para ele e falar, olha, lembra que eu falei que podia acontecer? Cara, aconteceu. Então aqui não deu certo. Porque a próxima vez que ele vier com uma coisa de novo, sem informação e querendo assumir o risco, você lembra para ele que aquela última vez que ele fez isso deu errado. Porque aí a pessoa vai ganhando consciência, ela vai entendendo que talvez ela está assumindo muito risco. Imagina que aquilo é dinheiro, ela tá percebendo, ninguém gosta de queimar dinheiro. Né? Então esse é um caminho de educação da empresa, normal. Então esse é o primeiro caminho de educação. Toda vez que alguém perguntar para você, pergunta qual o critério de sucesso desse item. Qual é o critério de sucesso? Se esse item dá certo, o que ele mexe? Se ele dá errado, o que vai acontecer? Então são aquelas perguntas básicas que a gente já começa a tentar atrelar essa informação. E a gente vai começando a mapear os riscos. Então são coisas, para mim, simples, mas que muitas vezes a gente não consegue porque a informação vem muito rápida e a pessoa não teve tempo de preparar. Mas ainda assim a gente tem que fazer essas perguntas que se vier, se passar desse jeito, que seja uma responsabilidade da pessoa que está fazendo top-down e não nossa, mas que a gente faça as perguntas corretas para garantir que a gente está querendo prever o risco daquela tarefa. Eu acho que esse é o lugar que a gente tem que ocupar, risco. Para mim, gestão de produto é muito sobre gestão de oportunidade e gestão de risco. Então, se vem um top-down, a gente não vai falar de oportunidade, então a gente vai falar de risco. Na minha visão, eu entendo bastante, a gente tem que ser a pessoa que vai clarear as ideias em relação àquela tomada de decisão, né? Fala, olha, obviamente quem vai decidir se isso vai seguir vai ser um board, vai ser um conselho, a diretoria, mas acho que a tua função, teu papel principal é falar, se você seguir por esse caminho vai acontecer isso, 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 né? Pelo menos você tentar colocar todas as cartas na mesa do que pode acontecer, né? Cris, dúvidas? Vamos. Só para complementar, Sim. Isso entra muito naquela questão que ele falou de dupla centricidade, que às vezes a gente quer priorizar uma demanda que o cliente
pede, Total. mas às vezes a gente não leva em consideração que a empresa, o valor que a empresa quer gerar. Então, a junção disso ajuda muito a entender melhor a entrega de valor, né? Perfeito, perfeito. Esse é um ótimo ponto. É uma ótima aplicação de Double Centricity. Uma cliente pede uma coisa, uma cliente tem uma voz alta e você acaba fazendo aquilo que uma cliente quer. O quanto aquela cliente, qual seria o problema se você não entregar aquilo que a cliente tem? Ela realmente vai sair? Não sabemos, temos que mapear então esse risco, né? Ela vai sair de uma saúde verde para uma saúde amarela? Ou não? Ela simplesmente vai ouvir um não e falar, não, tudo bem, beleza. Ou eu posso fazer alguma coisa próxima daquilo que ela quer, mas não necessariamente exatamente aquilo que ela quer. Então, existem nuances aqui desse top-down, né? Às vezes, a gente tem que dizer não para uma cliente para poder a gente favorecer o negócio. Porque senão é muito fácil. Uma cliente falar para você, pô, faz isso, aquilo, outro. Por exemplo, eu tenho um bar-restaurante aqui que o pessoal falou assim, eu botei um rodízio de pizza, por exemplo, na quarta-feira. E as pessoas falam assim, nossa, na quarta-feira não, foi na quinta-feira. Não, o rodízio de pizza tinha que ser na sexta-feira, porque aí mais gente ia participar. Aí eu falei, olha, mas o rodízio de pizza que a gente tá botando aqui nesse restaurante já tá cheio na quinta-feira. A gente já conseguiu vender todas as mesas. Não, mas tinha que ser na sexta-feira. Eu falei, por quê? Não, porque na sexta-feira mais pessoas vão poder participar. Eu falei, então, vamos explicar de novo. Se eu coloco na quinta para sexta, eu tô tirando a sexta-feira, que é um dia que eu já tenho um faturamento bom, e eu coloco meu rodízio na quinta-feira exatamente porque não é um dia que eu tenho faturamento bom. Ou seja, se eu fizer aquilo que a cliente quer, quem está prejudicando é quem? O negócio. Então, às vezes, a gente tem que dizer não para o cliente para poder favorecer o negócio. Então, quando vem um top-down que está favorecendo um único cliente, você tem que pensar qual é o custo da oportunidade perdida. Para poder favorecer essa oportunidade que está vindo aqui desse top-down, qual é o custo das oportunidades ou da oportunidade que está sendo perdida? Que às vezes pode ser outros clientes ou pode ser o próprio negócio. Então, essa ponderação é exatamente o que a pessoa de produto tem que fazer. E a gente tem que, novamente, educar as lideranças, que é o papel da pessoa de produto fazer esse trabalho. Não é o papel da pessoa de produto só fazer a documentação técnica. Esse trabalho é um trabalho, como eu falei, é um trabalho antigo, de tecnologia. É um trabalho muito orientado ao desenvolvimento de software. Esse trabalho não é mais normal, não é um trabalho mais comum. Porque só lançar o produto não é sucesso, é custo. Então, esse trabalho que a gente via de antigamente, orientado a Scrum, de desenvolvimento, pegar o backlog, escrever a história do usuário, lançar a feature, depois nem olha para ver se deu certo ou não, é um trabalho antigo, gente. É um trabalho que já tem 20 anos. A gente não está mais falando sobre ele. A gente está falando agora de uma gestão de produto moderna, orientada a resultados. Onde o meu objetivo é mexer no seu ponteiro de resultado, é fazer você ganhar mais dinheiro no final do ano, é aumentar o teu EBITDA, é aumentar o teu share para poder os seus acionistas ganharem mais dinheiro. Então a gente tem que aumentar a autonomia, tem que aumentar, né, a gente tem que garantir que a pessoa de produto esteja nesse local para poder ela conseguir garantir que tem alguém olhando nossos alavancamentos de resultados. E, consequentemente, bate nos funcionários na PLR, né? Espero que sim, porque tem empresa que até hoje que o PLR está atrelado à entrega e não ao resultado. No meu caso, eu queria falar a respeito da autonomia que essas pessoas da área de produto precisam ter, né? Dessa maturidade, onde o que o PM, o PO, eles estão trabalhando, eles têm essa autonomia de trazer a decisão para a mesa e como fazer com que a diretoria ali ouça e entenda o estudo que foi feito, sabe? De uma forma bem simples e que o conhecimento que ele tem seja respeitado ali dentro dessa decisão, da tomada de decisão. Olha, a autonomia, ela é uma ilusão. Por que ela é uma ilusão? A autonomia, você tem que ter um certo nível de autonomia, sim, mas ela não é total e nunca vai ser total, assim. Ela é meio que um médico, assim. O médico não tem total autonomia sobre o paciente. Por isso você tem que fazer várias assinaturas em vários momentos do seu relacionamento com o paciente. O paciente tem que fazer vários consentimentos. Então, ou seja, o próprio médico não tem autonomia sobre o paciente. Você pode fazer várias prescrições para um paciente, mas se o paciente vai tomar, se ele vai seguir o que você falou, vai depender de muitas coisas. Então, claro que para coisas pequenas, para bugs, para melhorias incrementais, para pequenas soluções, provavelmente você deve ter aquela autonomia básica de backlog ali,
Porque a gente está falando de experimentos e tal, porque você já tem um alinhamento básico com a tua liderança ali próxima, mais direta, né? Para você conseguir fazer esse trabalho. Agora, para coisas que vão ter um impacto um pouco maior, para coisas que oferecem um risco moderado, um risco um pouco mais avançado, você tem que ter o que a gente chama de buy-in. Você tem que ter a assinatura, o aceite da liderança. Por quê? Porque, se der errado, você tem que garantir que tem alguém que vai te patrocinar. Por isso que a gente fala de sponsor. Tem que ter alguém que vai te patrocinar. Porque se a head e a diretora vê que deu problema e ela foi em você, você vai ser um teto muito fraco. Então, sem garantir que a tua liderança direta vai virar, não, calma, isso foi alinhado, tá aqui, ó, a documentação aqui, ó. Ou até mesmo essa liderança já fez o double check com a liderança de cima para garantir que toda a cadeia de decisões está devidamente alinhada. Então, isso é muito importante. Segunda coisa, quando a gente tem um risco moderado, a gente tem que conseguir garantir que todas as outras áreas estão devidamente brifadas para que, caso dê um problema, suporte esteja sabendo, marketing esteja sabendo, talvez jurídico esteja sabendo, operações esteja sabendo, para que haja, né, já todo um plano de ação de contingência. Então, isso também é importante. Então, seja, essa autonomia, ela nunca vai ser total, sabe? A gente não tem total autonomia de nada mudar um preço do nosso produto. A gente tem que ter toda uma estratégia de negócio por trás. Então, a autonomia ela tem que ser muito bem definida, até onde vai a autonomia. Então, primeira coisa, autonomia para negócio. Segunda coisa, autonomia para time. Quanto mais vertical é a tua empresa, menos autonomia a pessoa de produto vai ter, porque ela está muito mais distante do negócio. Então, se você comparar uma startup, onde você está muito mais próxima desse level, numa empresa gigantesca, que você está muito mais longe desse level, cara, garanto que a autonomia vai ser uma coisa muito mais discutível, né? Porque a verticalização ela impacta diretamente o nível de autonomia. E a terceira coisa, senioridade. A senioridade, ela está diretamente conectada, inversamente conectada com o nível de autonomia. Então, uma pessoa que está começando a sua carreira agora, ela não pode ter nível de autonomia. Por isso que eu recomendo que, e é uma coisa que eu recomendo muito para as empresas, se você tem uma pessoa sênior num time de produto, ainda como individual contributor, ainda como operação, ela não é uma liderança ainda, é formal, coloque uma júnior, uma APM, uma Associate Product Manager do lado dela. Primeiro, para você fazer essa roda girar, para você não precisar depois do nada ter que contratar uma outra pessoa. Então, e é barato você fazer essa leitura. 2, você mantém essa sênior motivada, então vai ser mais difícil dela sair da sua empresa, tá? Porque ali é um lugar que se perde muito talento quando ela vira sênior, tá? Então, você mantém ela motivada, porque ela vai ter uma pessoa ali para trocar, para poder aumentar a moral e a motivação dela. 3, você começa a ensinar ela a ser gestora, porque ela agora tem uma pessoa direta que ela vai ter que acompanhar e vai ter que desenvolver. Então, você começa a desenvolver as habilidades de liderança e de gestão, coisa que ela não tem que ir para aquele papel para ela começar a desenvolver isso, você pode antecipar esse desenvolvimento, né? E você começa a treinar a autonomia daquela júnior no ambiente controlado. Por quê? Porque tem uma pessoa do lado dela para ser o SOS. Então, essa é uma coisa que eu recomendo para as empresas, uma coisa básica, que até hoje as empresas tem empresa que não faz. Quem está fazendo, está se dando muito bem, porque está percebendo que o pareamento, que já é muito famoso em tecnologia, em produto, gera um resultado absurdo. Tá? E aí você vai perceber, agora é sênior, abriu uma vaga para GPM, pega essa sênior, coloca lá. Mas agora eu vou ter que contratar uma outra pessoa para botar do zero num time, cara, o que vai acontecer com aquele resultado? Vai cair. Não vai cair mais, porque agora já tinha uma júnior ali. Ela já tem todo o contexto daquele negócio. Tá vendo? Então é uma forma muito mais simples e fácil e barata de você resolver todos os problemas que existem na sua organização, quanto à tipologia e a desenvolvimento pessoal e também a autonomia. Então, para mim, a autonomia, ela é muitas aspas na autonomia, sabe? Ela existe, ela tem que existir sim, porque senão você cria um gargalo gigantesco na tomada de decisão, mas para mim ela acontece a nível operacional, a nível tático, talvez só para pleno e sênior, a nível estratégico para sênior. E aí, por isso eu falo que depende muito da senioridade da pessoa e do ambiente que ela está. Ô Bernard, tudo isso que você explanou agora, você entende como uma melhor prática ou elementos que compõem uma cultura de produtos forte? Se não, você poderia dar exemplos pra gente de melhores práticas e de elementos? Outros elementos? Sim, para mim, gestão de produto forte, quando a gente fala de cultura, primeiro é você manter a roda girando. E a roda girando significa você investir em pessoas júniores. Muita empresa só bota gente sênior e aí você tem um grande problema. E quando eu falo pessoas júniores, não é só você contratar pessoas júniores do mercado, você dá oportunidade a pessoas que migraram de outras áreas, né? Como eu sei que vocês fazem.
Então, eu acho que esse é um caminho muito bom. É você fazer esse mix. Traz gente do mercado, traz gente de outras áreas, junta essas pessoas, dá essas oportunidades, mas mantém pessoas também sêniores. Tem que ter pessoas sêniores que vieram de mercado para também fazer esse choque positivo. Então, isso gera uma cultura forte. Segunda coisa, lideranças que conheçam resultados. Eu não acho nem que, mas a minha liderança não sabe nada de produto. Cara, uma boa liderança não precisa saber o domínio, ela precisa saber uma boa liderança. Uma boa gestora, ela pode ter vindo de, sei lá, de cadeia de suprimentos. Mas, cara, se ela é uma boa gestora, ela vai ser uma boa gestora, não importa onde você colocar ela. Ela vai entender o contexto, ela vai perguntar as métricas, ela vai se ligar nas pessoas, ela vai fazer a coisa acontecer. O importante é que muitas gestoras eram boas na operação, mas elas não são boas gestoras. Ninguém ensinou ela a ser boas gestoras. O mérito que fez ela ascender a gestão foi o mérito operacional. E a empresa não preparou ela para isso. Então, para mim, isso impacta diretamente a cultura de bons produtos. A cultura de produto, ela impacta diretamente o resultado da empresa. Então, a gente precisa que a liderança média e a alta liderança tenha também perfil de geração de resultados. O que acontece em muitas empresas é que você tem alta liderança ou média liderança que são verdadeiras gerentes de projeto, orientadas ao quê? À entrega e não ao resultado. É o que você mencionou do PLR. Muitas empresas, o PLR é habilitação. É sair de 0 para 1. É você lançar alguma coisa. Não é mexer no ponteiro. E aí toda a estrutura para baixo e toda a cultura, ela é diretamente infectada ou impactada por habilitações e não por mexer no ponteiro. E aí você não vai ter experimentação, você não vai ter autonomia, você não vai ter descoberta, você não vai ter pesquisa, você não vai ter inovação. Por quê? Porque é só mexer no ponteiro, é só lançar. E depois que eu lancei, o problema não é mais meu. Aí você começa a ter todos aqueles vícios que vocês sabem que existem em várias companhias. Então, a gente precisa educar as nossas lideranças, a gente precisa colocar consultorias, a gente precisa ter advisors, a gente precisa ter mentores que ajudam essas empresas a criar culturas orientadas a resultados. E a última coisa que eu acho que é muito importante, que toca exatamente nesses pontos que eu estou trazendo, que é dados. Muitas empresas não têm dados. E quando a gente não tem dado, a gente não consegue fazer boas comunicações, a gente não consegue tomar boas decisões, a gente não consegue ter autonomia, a gente não consegue ter segurança para poder a gente desempenhar nossas funções. E a gente acaba tendo uma cultura opinativa. Quando a gente tem uma cultura opinativa, até falo isso no meu livro, que a gente vai para uma cultura do achismo muito alta, um culto do achismo muito alto, que todo mundo quer dar opinião para tudo. E acaba que você tem reuniões cheias de pessoas, reuniões totalmente desnecessárias, onde todo mundo quer dar opinião sobre tudo. E quando todo mundo quer dar opinião sobre tudo, ganha quem tem um crachá mais verde, né? Ganha quem tem um crachá maior. Então, o que acontece com isso é que a reunião não precisava ter existido, e aí você tem muitas pessoas frustradas, e você tem decisões tomadas sem nenhuma evidência que ela é a melhor decisão. Então, é muito ruim para a empresa. Isso afasta muito uma cultura também orientada a resultados de produto. Então, você tem que ter uma boa governança de dados para garantir que você vai criar produtos orientados a resultados como alavanca de negócio. Dúvidas? Não. Eu tenho uma aqui, acho que talvez para finalizar, não sei se você... Vamos ver como é que vai continuar o papo aqui. Mas eu vi que você citou alguns erros comuns, cara. Quais são os erros comuns assim que as empresas cometem? Como, por exemplo, essa que você citou de uma reunião extensa com muitas pessoas, todo mundo falando, e na verdade quem vai decidir é quem tem o crachá mais pesado. Vou falar algumas. Culto do achismo, né? Então é isso, pessoas falarem suas opiniões sem trazer nenhum embasamento de dados no ambiente corporativo. 2, comunicação mal feita, as pessoas não terem dificuldade de dizer não, por exemplo. Então, o dizer não ele é uma ferramenta estratégica, então a gente tem que aprender a dizer não. 3, feedback. Ciclo de feedback salva corporações. A gente tem que ter one-on-ones, a gente tem que ter esse cultivo, né, das empresas. 4, muita empresa não tem, então esse é um erro. 4, empresas reativas. Então, empresas que só olham o incremental, só olham bugs, débitos técnicos e coisas voltadas para a solução, ao invés de pensar fora da caixa, pensar em coisas um pouco mais ambiciosas para poder realmente encontrar novas fontes de receita ou sobreviver no mercado. Então, assim, eu entendo isso aqui para produtos que estão na fase de declínio no ciclo de vida, mas eu não entendo isso aqui para empresas que estão na fase de
massa ou na fase ainda de crescimento. Aí, para mim, isso aqui é falta de ambição. E a última, que eu acho que é um ponto à parte aqui que vale trazer, que é empresas que fizeram a transformação digital e, quando no meio da transformação digital, se aproximaram muito do ágil e acharam que o ágil é a transformação digital. E para mim, isso aqui, muitas empresas se confundiram muito aqui nesses papéis. Então, assim, o Scrum, se a gente botar o Scrum, a gente vai ter transformação digital. E acharam que o Scrum é tudo. Assim. O Scrum não é tudo. O Scrum ele tem vários problemas, assim, vários problemas. O Scrum ele é muito bom, talvez a nível de entrega de software, mas a nível de produtos digitais orientados a resultados, ele tem muitos problemas. O Scrum, por exemplo, ele não facilita você trabalhar com descoberta orientada a resultados. Ele não te ajuda a fazer Product Discovery. Ele não te ajuda a você fazer pesquisa com o usuário. Ele não te ajuda a você fazer pesquisa de design. Ele não te ajuda, depois da entrega, você olhar os resultados e você fazer melhorias incrementais. Ele não te ajuda, por exemplo, a você ter um roadmap orientado a resultados. Por quê? Porque ele prioriza o quê? Entregas contínuas e muito orientado à entrega de software, por conta de toda a natureza da criação dele. Então, o próprio Scrum, para mim, é uma ferramenta para mim antiga. É uma frase que eu aprendi: nada é ruim o suficiente que não tenha coisas boas e nada é bom o suficiente que não tenha coisas ruins, entendeu? O próprio ShapeUp, que já vem bem um pouco mais moderno, também tem coisas ruins. Tem coisas muito melhores que o Scrum, mas também tem coisas ruins. Muita empresa na transformação digital, por empresas maiores, corporações, entenderam que para poder escalar o ágil em cima da sua estrutura, tinha que abraçar o SAFe. Cara, o SAFe é a pior coisa que existe quando a gente fala de estrutura orientada a resultados. Então você tem vários artigos, vários grandes nomes de resultados de produto que criticam o SAFe. Então, se você pegar Marty Kagan, critica muito o SAFe para produtos orientados a resultados. Melissa Perry, que para mim é o maior nome de produto do mundo, Melissa Perry, que é a autora do livro Escape from the Building Trap. Cara, o maior nome do produto do mundo, critica também muito o SAFe. Eu critico muito o SAFe e vários outros nomes, se você procurar no LinkedIn, em blogs, em artigos, em livros, criticam muito o SAFe. Só que essas empresas, elas fizeram transformação digital, abraçaram muito mais ao lado de agilidade do que geração de resultados de produto. E com isso agora tem um desafio gigantesco, que é conseguir gerar resultados. Então, esse para mim é um dos erros muito grandes que as empresas estão tomando. É abraçarem muito mais uma eficiência do que a eficácia. E aí elas estão extremamente eficientes sem mexer nos ponteiros de negócio. E quais são os indicadores, então, que a gente pode adotar para poder medir e, de repente, evitar esses erros comuns? Para mim, é você saber exatamente o que mexe no P&L da empresa, o que mexe na receita e no custo da empresa. Qual é a árvore de métricas que você consegue quebrar os principais indicadores financeiros da empresa. E aí você vai começar a quebrar. Como é que a empresa ganha dinheiro? Como é que a empresa gasta dinheiro? São perguntas básicas que, se você perguntar para a maioria dos funcionários de qualquer empresa, eles não sabem responder. Qualquer funcionário. Pode perguntar, inclusive, para pessoas de produto. Como é que a empresa ganha dinheiro? Não vai saber responder. Pergunta para desenvolvedores. Como é que a sua empresa ganha dinheiro? Não sabe responder. Por quê? Porque nunca foi educado sobre isso. Então pergunta, como é que a empresa gasta dinheiro? Qual é o maior ativo da empresa? Qual é o maior passivo da empresa? Não sabe responder. Então, ou seja, a empresa não educa as pessoas a pensarem no próprio negócio. Como é que ela pretende inovar no negócio se ela não tem ninguém pensando no negócio? Então, a primeira coisa que eu faria é criar uma árvore mesmo. Quais são as metas do negócio da empresa e como é que a empresa está destrinchando isso até chegar no produto. Aí a gente pensa em eficácia. A eficiência não é que ela não seja importante, ela é extremamente importante. Mas ela só pode ser importante uma vez que eu sou eficaz. Só depois que eu encontrar o ponto que eu vou tentar tornar esse ponto mais eficiente. Mas como é que eu vou ser eficiente numa coisa que eu não sei ainda qual caminho? Eu não cheguei do outro lado ainda. Entendeu? É que nem uma startup. Para poder eu fazer uma startup dar certo, eu não posso ser eficiente. Para eu fazer uma startup dar certo, eu tenho que ser ineficiente. Eu tenho que ser caótico. Até eu encontrar o meio. Depois que eu encontrei o meio, aí eu vou. Inclusive, o pessoal fala isso. Se você olhar acho que é o cara que criou o LinkedIn, eu acho, ele fala isso. Acho que ele é o criador da Y Combinator, eu acho que ele fala sobre isso. Acho que agora não sei qual dos dois é. Quem é? Eu acho que é isso. Acho que é o criador da Y Combinator. Ele fala sobre isso. Ele fala assim: crie coisas que não escalem. Ou seja, crie coisas que não são eficientes para poder ela dar certo. Depois que ela der certo, você faz ela escalar. Aí sim você torna ela eficiente. Então eu acho que esse que é o ponto, assim. E tem mais coisa. O Peter Drucker já falava isso, o Papa da administração, o pai da administração já falava isso lá em 1930. Cara, a coisa mais estúpida é você tornar uma coisa eficiente, uma coisa que não resolve um problema.
resolva um problema, uma coisa eficiente. Então, assim, é esse o ponto. A gente primeiro precisa encontrar um negócio, fazer o negócio dar certo. Então, foquem em negócio. Depois que a gente entender o negócio, a gente trabalha a eficiência. O ponto é que as empresas inverteram isso. Elas buscaram uma grande eficiência e se desconectaram do negócio. Aí você tem áreas gigantescas de agilidade, áreas gigantescas de tecnologia e que ninguém sabe falar negócio. Para mim, fecha com chave de ouro. Só tenho aqui a agradecer. Bernardo, muitíssimo obrigado. Acho que não foi um podcast, foi uma aula, cara. Uma aula aí gratuita para vocês poderem assistir. Quero agradecer demais. Agradecer também ao Matheus Duzzi, a Cris e a Lê pela presença, pelas perguntas e pelas dúvidas. Considerações finais de vocês também? Aprender a autoavaliar agora. Exatamente. Sim. Cada dia mais saber do negócio. Isso aí. Maravilha. Bernardo, muitíssimo obrigado, viu? Valeu, gente. Obrigado. Bernardo. Obrigada, Bernardo. Bernardo. Tchau, gente. Até a Tchau, próxima. tchau. Até mais.